Bom dia, galera do terceirão. Módulo 3, aula 6, professor Paulo. Hoje a gente vai tentar entender qual é o papel que tem essa expressão que a gente vê sempre falar de Estado e poder político. É uma questão que hoje no Brasil as pessoas começam a se perguntar qual é o papel que eles têm. Quando a gente fala de Estado, é toda e qualquer sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, objetivos comuns, metas e desenvolver melhor o trabalho. Vendo a realidade hoje da pandemia, a gente percebe que a sociedade está se reunindo, está imaginando, está pensando de uma forma de tentar encontrar uma solução. Apesar que a gente percebe quando fala desse isolamento social, aonde ela tem que ter um objetivo comum, às vezes a gente começa a perceber que isso não acontece. E isso tem um reflexo direto, um impacto total dentro da sociedade. Até porque dentro do Estado existem normas jurídicas, elas podem ser escritas, existe uma hierarquia, entre quem governa e quem é governado. E quando a gente fala de hierarquia, a gente percebe que o que um político venha a falar ou expressar tem um grande peso dentro da realidade que a gente vive hoje em sociedade. E quando a gente começa a olhar para aquele que foi eleito de forma democrática, é se questionar se ele está fazendo esse papel, está cumprindo de forma correta em ajudar as pessoas a viver esse momento da pandemia. Outra coisa que a gente tem que imaginar é buscar o bem público, Saúde e educação. Então vamos imaginar, quando a gente fala de saúde e educação no Brasil, é um questionamento que já vem ao longo do tempo, que a gente percebe que existe países a educação ela é atribuída um valor muito grande. Um exemplo, quando você vai em países como no Japão ou em outros, a figura do professor ela é bem representativa. É a única pessoa que o imperador se curva, se não me engano, no Japão, é só para o professor. Então você imagina a importância que tem a força dessa pessoa, eu e os outros que estão aqui durante esses dias, apresentando para vocês essa possibilidade, e você imagina que tem a força, a educação hoje no nosso país. Mas infelizmente, quando a gente fala de bem público, a gente olha para a nossa educação no Brasil, a gente percebe a dificuldade que ela enfrenta ao longo do tempo. Eu que sou da área de humanas, me preocupou porque quando se fala de ciência, o governo queria tirar investimento daquelas pessoas dentro da área de humanas, os pesquisadores que estão dentro da área de mestrado, doutorado, o governo queria tirar esse financiamento. Você imagina, o importante no Brasil é só ficar sentadinho, sem se questionar, se perguntar, porque quando você está num país que as pessoas não perguntam, não questionam mais nada, é muito mais fácil serem manipuladas. Então você que vai para a área do direito, você do terceiro ano, dentro da área de humanas, começa a se perguntar, será que estão tirando a possibilidade, você futuramente pode querer fazer seu mestrado, seu doutorado, e parece que querem tirar essa possibilidade, que isso não aconteça, O Estado já surge lá na Antiguidade, aonde? Dentro da polis grega e da Civitas Romana, Grécia e Roma, são o maior exemplo da política para a nossa realidade, em especial quando se fala na questão de Estado. Mas a expressão Estado, de verdade, só vai acontecer em 1513, com o nosso querido Maquiavel, na obra O Príncipe. É a primeira vez que se fala de Estado. E esse Estado daí tendo os seus papéis. Então, segundo Dalmo de Abreu, existem três posições onde a gente pode perceber a presença do Estado. Ele sempre existiu, a sociedade já existia antes, e quando se fala de Estado, a gente imagina soberania. E quando eu falo de soberania, não é exclusivamente de uma pessoa, não. São de todos, porque lembra que eu falava no início? É esse grupo de indivíduos que se organizam com objetivos comuns, metas de desenvolver melhor o seu trabalho. Então, dentro do Estado, existe essa soberania em que nós nos unindo, imaginando, pensando numa forma de encontrar soluções para nossas maiores dificuldades. Quando a gente fala de poder político, que já é um outro momento, ele vai estar onde presente o poder político? Em toda a minha relação, minha vizinhança, minha escola, meu trabalho. Então, toda vez que você está se relacionando, está vivendo com alguém, existe uma forma de poder. Vamos imaginar agora na sua casa, que você está lá nesse momento. Imagine, quem é o maior poder político dentro da sua casa? Com certeza pode ser o pai, pode ser a mãe, um tio, uma tia, ou o seu responsável. Porque existem relações, e as relações, com certeza, todas são conflituosas, mas esse poder político está presente lá dentro. Agora, o que é poder de verdade? Todo poder está ligado à possibilidade de indivíduo agir em relação a outro sujeito. Então, imagine agora, você que vive uma relação entre namorados,
Quem é que exerce o poder nessa relação? É você ou é a sua namorada ou vice-versa? Porque essa possibilidade onde você coloca como indivíduo, não para gerar um conflito, tá? Mas porque existe uma relação de você com outra pessoa. As pessoas podem não apenas exercer, tá? Mas também ser objeto sobre o qual o poder é exercido. Então imagina, você vive uma relação com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, ou com o seu marido lá na sua casa, que são seus pais. Nessa relação, alguém tem que exercer o poder. Porque quando não tem o poder, dentro da nossa realidade, pode surgir a anarquia, onde cada um exerce o poder da forma que acha melhor, da melhor maneira possível, ele acha que está certo, mas o importante é que existe relação dentro do processo de poder, tá? E segundo Osai Silva, tá? Todo poder se refere aos meios necessários para se alcançar fins almejados. Então, quando você exerce o poder em qualquer situação, você tem um objetivo a ser alcançado. Quando você está na sala de aula, está o professor, a sua professora, de repente todo mundo está fazendo barulho, esse professor ou professora pede para fazer silêncio. Qual é o objetivo dele? Ele quer alcançar um fim, tá? É que se tenha silêncio e o processo de aprendizagem possa acontecer. Quando essa dificuldade de poder não é exercido, aí existe o processo coercitivo, que vocês já viram com certeza lá no primeiro ano, tá? Poder coercitivo é onde você é obrigado a fazer alguma coisa, independente de você concordar ou não. Porque existe uma força, tá, que te empurra a fazer esse processo. Então, a gente tem que entender que quando alguém exerce poder, seja na sala de aula, seja em casa, não é porque é o reizinho mandão, não, é porque tem um objetivo. É necessário se alcançar um meio necessário para que um fim possa ser almejado, ou seja, o silêncio, o respeito. Até porque quando você pensa na sua ação humana mais o poder, será que igual é a política? Vamos imaginar. Você está exercendo poder na sua casa, no seu relacionamento, mas quando você está oprimindo a pessoa com quem você está se relacionando, convivendo, isso daí será que é política? Porque a política em si a gente sabe que é essa possibilidade, tá, de você interagir com o indivíduo. E quando essa atuação, mais esse teu poder, ele está sendo de forma agressiva, que eu digo aqui na nossa cidade. A minha surpresa quando eu descobri que aqui na nossa Imperatriz ou no Maranhão em si, a violência para com a mulher é muito grande. Então vamos imaginar. Quando você olha para a sociedade, vou voltar lá para a Idade Média. A mulher na Idade Média era interessante. Imagine você aqui, mulher do terceiro ano. Lá na Idade Média, você só era mulher do pescoço para cima. Então imagina, se na Idade Média, sendo mulher, qual era o teu papel? Você era preparada para o casamento ou você ia entrar no convento? E era casada muito jovem, muito novinha, ela casava porque tinha a questão da prole, de ter muitos filhos, mas na sociedade naquele período, o poder que exercia lá era esse. Mulher do pescoço para cima, para baixo era tudo do diabo. Então imagina, a concepção que se tinha era essa, existia um poder hierárquico ali dentro, você tinha uma igreja que dominava aquele período na Idade Média, e ela dizia que mulher era praticamente a causa de todos os males estar no mundo. Então, por que isso acontecia? Porque alguém exercia um poder, porque lembra que a gente falou aqui, que se refere aos meios necessários para algo se alcançar fins almejados? Então, era a forma que se tinha naquela época, que se imaginava na cabeça das pessoas que exerciam esse poder, em que a mulher tinha esse papel. E vamos perpassando o tempo. Olhe para você, mulher que está aí na sua casa nesse momento, você é mulher do terceiro ano, você só começou a votar no Brasil só a partir de 1934, em que você começou a exercer poder político no Brasil, o voto. Vamos olhar a nossa república, é mais engraçado ainda, tem mais de 150 anos de república praticamente. Primeira vez que uma mulher é eleita presidente no Brasil, o que aconteceu com ela? Impeachment. Aí vem aquela máxima. Onde é o lugar de mulher? Alguns já sabem aí todas as formas de dizer. E quando a Dilma sai do poder, a gente fala de poder dentro do Brasil, como presidente, com seu impeachment, é questionador porque era uma mulher, a primeira vez na história no Brasil que uma mulher exerce um poder de presidência e infelizmente ela acabou saindo. Isso é para dizer que a mulher ainda precisa lutar muito para conseguir seu espaço dentro de uma sociedade onde existe um poder, tá, hegemônico, ou uma cultura hegemônica machista que impede que a mulher exerça esse poder. E para nossa surpresa, se você fizer uma olhadinha agora,
dentro do processo acadêmico, as mulheres estão chegando a seu mestrado e doutorado muito mais do que os homens. Ou seja, a mulher quer encontrar seu espaço, então na forma intelectiva, é uma possibilidade ela mostrar que existe uma possibilidade de conviver no mesmo espaço. Existe uma lógica de propagandas e igualdade na diferença. Eu não sou professor de matemática, mas imagine você buscar uma igualdade na diferença. Como é que isso acontece? Então a gente vê muita propaganda, muito comercial aí, tentando mostrar para nós que existe uma possibilidade de uma igualdade na diferença. E quando você fala de um mundo masculino e um mundo feminino, existe ainda um grande abismo entre essas relações de poder. Até porque o homem acha que tem o direito, porque ele é o homem, então o poder que ele tem que exercer é maior do que a mulher, e ele pode fazer todos esses processos. E dentre eles é a violência para com a mulher. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo, eu achei até questionador, que era uma mulher, o cara estavam passando numa cidade do Rio de Janeiro, o cara estava estrangulando essa mulher e por acaso a polícia vai passando naquele momento e se depara com a situação. Prende o indivíduo, depois de alguns dias, essa mulher vai na delegacia e o que ela faz? Pede para que solte o indivíduo, porque ela dizia que amava demais ele e não conseguia viver longe dele. Que tipo de relação de poder é essa? É de dominador e dominado? Existe uma história que eu escutava esses dias, que foi um cara que assassinou um homem, foi preso, então seus amigos se reuniram e pediram perdão junto ao juiz que ia condenar, que ele ia para a forca, para que ele soltasse. As pessoas pediam e o juiz começou a analisar e ele fez uma surpresa. Ele foi onde esse indivíduo estava para ser condenado, só que ele não foi como juiz, foi vestido como um padre e chegou com o indivíduo, conversou com a Bíblia na mão e dentro da Bíblia tinha a carta de soltura desse indivíduo. Aí tudo bem. Aí o cara chegou, disse, olha, eu vim aqui, sou padre, vim de ajudar, falar da palavra de Deus. Ele disse o que para ele? Isso não me interessa. Desapareça daqui, eu não quero nem saber desse Deus, que isso aí tudo é mentira. Ele dizia, não, meu amigo, deixa eu falar com você, é só a Bíblia, não me interessa. E o cara foi embora. Chega o carcereiro e diz para ele, rapaz, você é louco, por que você fez isso? Disse, louco não, eu não acredito em Deus, esse coisa de poder religioso, não me convence mais não. Aí o cara fala para ele o quê? Esse cara aí era o juiz, e dentro daquela Bíblia que ele ia te mostrar, estava a tua carta de soltura. Aí o cara pegou, ficou na dele, chegou o dia da condenação desse indivíduo. Com a forca no pescoço, disseram, qual é o último pedido que você faça? Disse, eu estou sendo condenado de forma justa. Não por ter matado aquele homem, mas pessoas como? Por que você está sendo condenado? Você ia ser perdoado. Ele disse, eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu reneguei uma coisa primeira, que foi o perdão. Então, eu estou sendo condenado por ter rejeitado o perdão que me foi colocado. Então, imagine, nós podemos exercer esse poder dentro da nossa realidade, ou você perdoando, ou você não perdoando, você se colocando no lugar do outro, mas é importante que existe essa relação, tá? Esse poder que está presente dentro das minhas relações, na minha vizinhança, na minha escola, no meu trabalho. O importante é que eu comece a observar que existe um poder, sim, para ser exercido, mas que seja um poder de forma onde as minhas relações possam pelo menos alcançar um fim, tá? Não de ser maior ou de ser menor, mas que pelo menos seja no mesmo patamar. Até porque meio social, galera, onde se exerce o poder é diferente da violência. Quando a gente começa a observar e você vê aquele que tem o poder, nesse caso, que são policiais, seja quem for, quando ele entra em um determinado local e ele nem pergunta para o indivíduo o que ele está fazendo, ou usa o cacetete, ou através de chutes, ou de violência física, e é muito perigoso. Até porque o poder político, ele pode existir o monopólio do uso da força e a violência de forma legítima quando alguém se sente ameaçado. Vamos imaginar que na nossa escola alguém está querendo invadir. Então, o papel da polícia, o que ela vai fazer? Ela vai usar a violência para proteger os indivíduos, até porque a ameaça vigente de morte está presente. Então, esse poder ele pode ser até exercido de forma legítima, quando você pensa em que vai proteger o indivíduo. Mas quando a gente fala da nossa realidade no Brasil, existem várias manifestações de poder aqui. O problema é que as pessoas imaginam ou pensam que podem exercer esse poder para com os outros de forma de humilhar, de denegrir a imagem do indivíduo. Então a gente percebe uma coisa que me preocupa, eu gosto de observar bastante, por exemplo, falar da minha profissão hoje,
que exerce um poder, tá? Mas o objetivo de fim almejado, eu não consigo entender que faz com que um aluno esfaqueie um professor ou até mate um professor. Para que esse indivíduo faz isso dentro da sala de aula? Porque o professor pediu para ele fazer silêncio, para que ele se retirasse da sala que estava atrapalhando. Então, o professor que pede, porque, imagine, você que está aqui, você tem um direito que é aprender. Se alguém não colabora, então o professor vai exercer esse poder, chega a ser até coercitivo, porque ele afasta o indivíduo, e ele não concordando com essa atitude desse professor, ou esfaqueia ou até mata. E nós sabemos que, infelizmente, é mais um na estatística. Isso não vai mudar. Até hoje a gente vê casos e casos por aí, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, tá? Que um aluno invade determinada escola, mata todo mundo, no final de contas é morto. Mas o que está acontecendo? Como é que ele está lidando com esse poder? Será que ele imagina que uma arma na mão é proteção? Ele é o super-homem, tem um poder infinito que pode fazer tudo o que ele imagina? O maior poder que eu imagino que nós devemos ter que ter é o poder da inteligência. É quando você começa a conquistar as pessoas pela uma coisa bem simples, que é a tua inteligência. Porque quando a gente fala desse Estado ou desse poder político, eles estão no mesmo patamar, mas que eles possam ser exercidos de forma que te venha a favorecer. Não que alguém saia oprimido, que alguém seja, nesse caso, humilhado ou colocado para escanteio, não é assim. Esse poder exerce, mas de uma forma que ele possa beneficiar no meio onde ele se convive, porque não adianta eu pensar em Estado. Vamos imaginar aqui a nossa cidade de Imperatriz, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas, mas quando essa sociedade não se preocupa, tá, em desenvolver melhor o seu trabalho ou buscar um objetivo comum, não adianta. Quando cada um pensa da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, a gente não vai conseguir chegar no consenso e os conflitos continuarão sendo exercício na sociedade. Imagine agora na tua casa, que você está vivendo essa experiência de estar um período com a sua família bem longo, como é que está essa relação de poder lá dentro? Será que você está conseguindo lidar com essa forma nova, onde você passa um período bem longo com a tua família, onde você interage? Porque essas oportunidades, ao longo do tempo, você não tem, porque o seu pai tem que trabalhar o dia todo, sua mãe também. Às vezes vocês se encontram raramente no café, um bom dia. Se vai encontrar alguém, só é à noite. Então esse momento é o momento de você aproveitar esse momento para conhecer um pouco daquele que convive contigo. Seja teu pai, seja tua mãe, teu responsável, para quem é casado, a esposa, o marido, os irmãos. Porque existe relação ali dentro, porque esse poder está presente na nossa realidade. Todos os dias, a todo instante. Agora, a maneira como você lidar com esse poder é que te questiona. Afinal de contas, quem é aquele indivíduo que está lá na minha casa, na sala de aula, no meu trabalho, na minha relação? Qual é o papel que ele tem? Ele tem papel de poder? Tem. Mas dentro desse papel, tem que ter pelo menos a possibilidade, tá, de os indivíduos ali interagirem entre si e chegarem a um consenso ou um objetivo. Não adianta eu pensar só no meu Estado, como sociedade constituída, aonde tenho que alcançar uma meta, tenho que desenvolver melhor o meu trabalho, se eu não consigo entender esse papel de poder. Até porque quando eu percebo que alguém está exercendo poder sobre mim, eu começo a ficar desconfiado, eu pergunto, quem é esse indivíduo? Quem é que ele pode fazer? Quem é você para mandar em mim? Não é isso. Quando alguém exerce um poder sobre você, o objetivo é que você, pelo menos, alcance um fim. É melhorar, é tentar fazer com que esse convívio ali dentro possa ser melhor. Até porque o meu estado onde eu vivo e esse poder que está constante ali dentro, eles interagem entre eles, caminham juntos. O problema é quando cada um vai para o seu lado. Porque você precisa se encontrar de novo ali para exercer esses dois momentos, o Estado e o poder político. Interagindo entre eles, a gente percebe que a sociedade começa a se desenvolver, começa a interagir. Vamos imaginar, quando você fala de Estado, mas vamos imaginar uma tribo indígena. Nós sabemos que tem a figura de alguém, nesse caso que é o responsável dali, que é o cacique, ou tem o curandeiro, mas a gente percebe que lá dentro do meio indígena, quem são mais respeitados no meio indígena? São os mais velhos. Mas por que eles são respeitados? Porque tem uma certa idade? Não, é porque eles têm o poder do conhecimento. Então, vocês podem observar porque a forma de aprendizagem para essas tribos era de que forma? Era através da fala, da oralidade. As pessoas aprendiam não agora como nós estamos aqui vendo a oportunidade de um quadro, de um vídeo, era de forma oral, onde o mais velho ensinava o mais novo.
e olhemos para a nossa realidade, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, sua avó, seu tio, seu professor, que são mais velhos, estão tentando te ajudar nesse processo, tá? De aprendizagem, exercendo um poder. Infelizmente, quando a gente fala de velho no Brasil, qual é a concepção que a gente tem? Descartável. Olhe para o seu celular que você tem e imagine o primeiro celular. Olha o disparate. Ah, meu celular está velho, eu vou trocar. Eu sempre estou querendo buscar mais e mais um novo e o velho é descartável. A tal ponto que essa doença é até interessante. O público-alvo, entre aspas, são as pessoas de determinada idade. Acima de 50, 60, 70 anos, o público onde foi atingido o maior grau de mortalidade. Parece que até esse vírus é seletivo, ele elimina aquilo que é mais velho. Parece que a sua forma de poder que ele exerce é seletiva, então descarta o que é mais velho. Imagine, gente, aproveitem as pessoas com certa idade que vocês têm. Eu não tenho nenhuma avó e nenhum avô, mas você que tem, aproveite, porque ali existe muita sabedoria, muito conhecimento, existe uma relação de aprendizagem desse indivíduo. Então, quando você se deparar, olhar para o seu estado que você convive, pensar em poder político, pense hoje naquele que é mais velho. É aquele que pode te ensinar ainda muita coisa. Eu, às vezes, pergunto para os alunos, até que ponto você ama os seus? Que Deus o livre que isso aconteça. Imagine se você tivesse a sua mãe e seu pai prostrado numa cama, não falando, não andando. Você abdicaria do seu processo educacional para cuidar dele ou dela? Muitos cuidariam, outros não cuidariam, colocariam num local determinado para cuidar desses outros, porque não teria paciência e tempo. Para terminar esse momento com vocês, quando eu era na idade de vocês, eu gostava muito de visitar asilo, que eu gostava de conversar com as pessoas mais velhas. E eu, conversando com uma senhora, ela me disse uma coisa que me fez pensar bastante. A família levou ela para esse asilo, colocou ela no banco da entrada. Fique aqui um momento, mamãe, que eu vou bem aqui. Galera, conversando com ela, já se faziam 20 anos que ela foi colocada ali. Porque na cabeça da família o que é velho é descartável. Qual é a preocupação que se tem? É o benefício, é o que ele recebe, a aposentadoria. Então, a minha tia, que era irmã do meu avô, a família acompanhava muito quando ela foi para o asilo, a família ia lá, visitava todo dia, levava uma fruta. Por quê? Porque no final do mês o dinheirinho caía na conta de quem? Deles. Como o asilo começou a trabalhar, precisou que fosse mudado o benefício. Então, o benefício não ia para a família, ia de para onde? Para o asilo, para ela ir lá, era trabalhado para comprar remédio e tudo mais. Pergunta é, quantos foram visitar ela lá? Mas ninguém. E, por interessante que seja, minha mãe encontrou ela por acaso numa foto, num vídeo, lá na Basílica de Nazaré, que os velhinhos estavam reunidos, e ela, por acaso, na passagem da câmera, viu a minha tia-avó e descobriu onde ela estava. Então, ela começou a visitar. Minha mãe perguntava, cadê suas filhas, netos? Nunca mais vieram me visitar. Por que não foram mais? Que esse poder econômico que eles aproveitavam dela, que era uma maravilha para eles, desapareceu e foram colocados. A máxima é essa, o que é velho é descartado. Mas que não seja a nossa realidade. Exerça, olhe para o seu estado, olhe para o poder político, mas nunca esqueça dos mais velhos. Valeu, galera, bom dia e vamos para frente.